todos, meu amor, na paz do Senhor, amém? Mais uma vez, eu quero agradecer, pastor, pelo carinho, de sempre, convidando para trazer aqui a mensagem. Eu até falo com ele que será que o povo não está enjoado de ouvir eu aqui, pregando, trazendo a mensagem. Ele fala que não, eu acredito, E essa semana eu vejo uma semana de ministração em vários lugares diferentes, mas como é mês, é dia das mães, mas é mês das mães também. E como não teve culto aqui das mães, eu gostaria de deixar uma mensagem, não especificamente para as mães, mas para as mulheres também, mas para todos nós que queremos e buscamos fazer a vontade de Deus. Estamos nesta caminhada, porque nós estamos numa caminhada do céu. Nós estamos numa caminhada onde todos os dias procuramos ser assertivos para que possamos então estar como Deus quer que nós estamos, na posição que Ele quer. Então a primeira palavra que eu quero deixar aqui se encontra em Gênesis 3. O livro é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o capítulo é o 3 e o versículo é o 9. Diz assim a palavra de Deus: E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Amém? Esta é a primeira palavra que diz, Deus procurando Adão. Parece até brincadeira, que Deus ele está procurando Adão, se ele sabia onde Adão estava. Mas o que eu quero dizer é que, embora Deus soubesse aonde Adão estava, ele não estava no lugar que ele deveria estar. Por isso que Deus chama a atenção de Adão: Adão, aonde tu estás? O que eu quero dizer nesta manhã, o título da mensagem que eu quero deixar aqui: Estou aqui. Você está aqui? A irmã orou aqui, nós estamos aqui. Mas estamos mesmo aqui? Porque às vezes nós podemos estar aqui de corpo presente, mas na nossa alma, o nosso coração está longe. Está num filho, está numa dificuldade, está talvez uma panela de pressão que você deixou no fogo, mas se deixou, com certeza, quando chegar a casa não vai ter explodido. Mas o que eu quero dizer é que tem gente que está aqui, mas o seu coração está longe. Deus fala assim: este povo me louva com seus lábios, mas o meu coração está distante. E Adão aqui, o que eu quero chamar a atenção é que Adão, ele estava no lugar errado. Por quê? Porque o lugar marcado no jardim era outro. Era um lugar visível, um lugar onde ele tinha um encontro com Deus sempre. Mas Adão, neste dia, não estava ali. Não estava ali por causa do pecado, não estava ali pela desobediência, ele estava no culto. Mas ele não estava. Ele disse assim: Senhor, eu estou aqui, mas eu ouvi a tua voz e me escondi. Talvez você está diante de uma situação de erro, de pecado, e está se escondendo de Deus. O que eu quero dizer nesta manhã é que não adianta você se esconder de Deus, porque Deus sabe aonde você está. A segunda mensagem que eu quero deixar está em primeiro livro de Samuel. O capítulo é o primeiro livro de Samuel, o capítulo é o primeiro, e o versículo é o 3,
que diz assim: porque nós podemos, gente, né? Uma mulher chegou e disse assim: pastor, o meu esposo não está mais comigo. Aí ele fala assim: não, eu chego todo dia em casa, 18 horas, eu sou totalmente dedicado à minha casa, eu saio do trabalho e vou para casa. Aí ela falou assim: não, pastor, ele está lá em casa, mas ele não está, ele está offline, ele não está presente, o corpo dele está lá, mas ele está ligado em outras coisas, está ligado na televisão. Eu sou viúva de um marido vivo, né? Então, o que acontece? As pessoas às vezes estão perto, com a tecnologia, o celular, as pessoas estão mais perto, mas estão mais longe, né? Isso acontece muitas vezes, a pessoa está no mesmo ambiente, mas está em outro lugar, que não é junto da casa, junto da família, né? E aqui nós vamos ver isso aqui em 1 Samuel, diz assim, capítulo 1, versículo 3: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Embaixo do versículo 8, na parte B: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Bom, esta passagem é bem conhecida, né? A passagem onde fala de Ana, uma mulher, mãe de Samuel, né? Uma mulher que ela precisava de um milagre. Porém, a Bíblia deixa bem claro que o milagre que ela queria, não dependia das circunstâncias naturais da vida, porque aqui a Bíblia diz que quem cerrou a madre dela foi Deus. Você não pode esquecer desse detalhe aqui, né? Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, ou seja, naquela época a mulher só queria 2 coisas, pastor, 2 coisas que a mulher queria. Hoje a mulher quer muito mais, né? Mas naquela época, o que satisfaria a vida de uma mulher seria só 2 coisas: um marido que amasse e gerar filhos. Era o desejo de uma mulher, um marido que a cuidasse, amasse e gerar filhos. Então, uma mulher que tinha, né, segundo a Bíblia aqui, Ana já tinha 50% do seu milagre. 50% da sua conquista já estava estabelecida. Por quê? A Bíblia diz que Eucana amava Ana. Porém, pelo código de Hammurabi, ele tinha direito a arrumar outra esposa para dar continuidade à sua geração. E assim ele faz. A Bíblia diz que ele arruma uma esposa, e o nome dela é Penina. A Bíblia diz que Penina era uma mulher tão fértil, que ela olhava para a cueca de Eucana pendurada no varal e ela ficava grávida. É impressionante. Ela gerava filhos e filhas assim, né? Cada vez que eles subiam ao templo para adorar, né? Cada vez que eles subiam ao templo para orar a Deus, ela voltava grávida e Ana voltava para casa. Agora eu digo para você, quando isso acontecia, como que Ana ficava? Mas a Bíblia também diz o seguinte:
chorava, ficava triste, aborrecida. Por quê? Porque ela ia também. A Bíblia diz que eles subiam juntos, sim ou não, pastor? Subiam junto ao templo para adorar, para buscar o milagre. A bênção estava lá, o sacerdote estava lá, a igreja estava lá. De ano em ano eles iam sacrificar e buscar a Deus. Porém, a Bíblia diz que Penina irritava Ana. Por que ela fazia isso? Ela fazia isso porque ela sabia que se Ana estivesse lá com o coração voltado para Deus, se ela fosse à casa de Deus com fé, com intenção, com ousadia, buscar a Deus, ela receberia o milagre. E a Penina fazia o quê? Irritava Ana para que ela não estivesse lá. O que eu quero dizer nesta manhã é que você pode estar aqui, mas às vezes alguém te irritou durante a semana, alguém te aborreceu, o seu marido, a sua esposa, talvez alguém no seu trabalho te irritou e você está aqui para cumprir tarefa, mas não está, porque o seu coração está perturbado por algo que aconteceu. E assim, constantemente, Penina fazia isso com Ana. A palavra de Deus não diz, mas diz que isso só acontecia onde? Em Siló. Só acontecia quando a pessoa ia para a igreja, quando ela estava indo à igreja, quando ela estava indo buscar o Senhor. No caminho, ela irritava Ana para que ela não voltasse o seu coração para Deus. Mas a Bíblia também diz que durante o tempo, entender que podemos ter tudo. Ana tinha um marido que a amava. Às vezes nós queremos algo, mas Deus já deu tanta coisa para a gente. A Bíblia diz que Eucana, o nome dele era Eucana, mas ele não bebia não, tá, gente? Eu quero que você entenda que Eucana, ele não bebia. Exatamente, só vinho nessa época. Mas quando Ana sobe ao templo, todas as vezes, eu quero dizer para você, todas as vezes que eles voltavam para casa, uma coisa acontecia. Penina falava com os filhos: seu Joãozinho, vai lá, fica na porta, porque quando Eucana chegar, você chora e fala que está com saudade. E para onde Eucana ia? Todas as vezes Eucana ia para onde? Para a tenda de quem? De Ana ou de Penina? De Ana. Não, ele ia para a tenda de Penina. Por quê? Porque lá tinha filhos, tinha alegria, tinha uma mulher que gerava filhos, sim ou não? Ninguém ri, gente. Essa felicidade que vocês colocaram no rosto aí é felicidade de Penina, de gente que está ganhando. Penina estava ganhando. Eu quero que você entenda que Penina gerava. Eucana estava dizendo, e quando Eucana diz para esta mulher o quê? Por que estás triste? Por que estás chorando, Ana? Por que você está chorando? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Vê se isso é coisa de um homem dizer para uma mulher. Fala para mim. Fazendo com que Ana se conformasse, tentando fazer Ana se conformar com a situação. Assim tem muitas pessoas, pastora, que se você está sofrendo, você está chorando por algo que você perdeu, ou algo que você quer conquistar, e as pessoas tentam fazer o quê? Fazer você se conformar com a situação. A Ana estava sofrendo, chorando, porque ela queria um filho. Vou perguntar para vocês, quando que para uma mulher um marido é mais importante do que filho? Quando? Nunca. Se hoje tivesse que escolher entre o seu marido e seu filho, se um morrer, qual que você... Não fala não, porque seu marido está aqui. Pode pensar, mas não fala não. Se tiver que escolher entre o marido e o filho, qual que vocês queriam para morrer? Você ia falar assim, eu não sei, não fala não, só pensa. Mas o que eu quero dizer aqui é que Ana, ela estava envolvida por um monte de objeções contra o milagre que ela desejava.
Às vezes você tem intenção, tem o desejo de ter algo, mas tudo vai ao contrário. Até Deus estava nessa situação, porque a Bíblia diz que Deus é que tinha cerrado a sua madre. Mas um dia, a Bíblia diz que Ana sobe diferente, Para Eucana era fácil dizer, ele tinha 2 esposas, ele amava Ana, e ele tinha filhos, o problema dele estava resolvido, ele tinha 2 mulheres que a amavam, aparentemente, e ele tinha filhos. Então é muito mais fácil você dizer para quem não tem, para quem está lutando para ter algo, para se conformar. Ele já estava resolvido, a vida dele já estava resolvida, sim ou não? É muito fácil você dizer para o seu irmão, para a sua irmã, está tudo tranquilo, fica na sua, Deus é contigo, não chore, isso passa, vai passar, mas não é dessa forma, A Bíblia também diz que Ana ia ao templo, sim ou não? Sim. Mas quando Deus procurava Ana não estava lá. Por que Ana não estava lá? Porque Ana entrava no templo, porém ela não estava lá, ela estava de corpo presente. Mas a Bíblia diz que ela não estava lá, porque ela estava irritada com as provocações de Penina, talvez estava preocupada, porque Eucana estava sendo bem, porque a pior coisa que tem, não é quando você não tem, Quando você é gordinho, e todo mundo em volta de você é gordinho, beleza. Agora, quando você é gordinho, e quem está do lado de você é magrinho, saradinho, fortinho, aí você fala assim, puxa vida, eu queria ser assim. E Ana tinha uma companheira do lado, dentro de casa, no mesmo espaço, que gerava filhos, e Ana não gerava. Com certeza ela ficava muito triste, porque ela queria gerar filhos para o seu marido. Mas a Bíblia também diz que esta mulher, ela resolve tomar uma atitude, e a atitude que ela toma é uma atitude drástica. Diz a palavra de Deus que um dia ela sobe e sobe diferente. Um dia ela joga tudo para o ar, esquece Eucana, esquece Penina, e ela vai ao templo. Só que dessa vez ela vai e vai preparada para receber o milagre. Talvez você aqui nesta manhã fale assim, eu quero ver essa mudança na minha vida. Você veio preparado? Você veio preparado para sair daqui hoje gerando o seu milagre? Você realmente está aqui? A pergunta que eu faço, você está aqui ou você está em outro lugar que não é aqui? Porque esta mulher tomou uma atitude. A Bíblia diz que ela saiu de casa, eles comeram e beberam. Eles comeram e beberam. Quem comeu e bebeu? A família toda. Mas ela não comeu. Ela diz assim, olha, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Todos comeram, todos beberam, e eles foram, mas ela não comeu e não bebeu. Nesse dia ela vai ao templo, estava então em jejum, certo? Não tinha bebido nem vinho, nem comido pão. Ela então vai à presença de quem? De Deus. E quando ela chega, ela começa a orar, a chorar, a clamar, e Eli chega para ela e diz o quê? Mulher, afasta-te de ti este teu vinho, estás bêbada. Mas ela disse, não, Senhor, sou uma mulher atribulada de coração. O que eu quero dizer é o seguinte, que mesmo diante do pastor da igreja, dizer para ela, afrontar ela também, porque analisa, ela era afrontada pelo marido, ela foi
disse: vou largar tudo mesmo, vou largar a igreja, vou largar tudo, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Vou desistir desse negócio de ter filho, né? Já tenho lá minha casa, já tenho tudo. Mas não, às vezes Deus coloca você numa situação em que você, ou você muda, ou você, né? Ou você toma uma atitude, porque Penina e Ana, se você for analisar, quem casou primeiro foi Ana, né? Quem casou primeiro, Ana estava acomodada naquela situação, ela tinha um marido que ela ama, né? Com certeza ela ficava o dia inteiro na rede, né? Vendo as fotos no Orkut, porque o Orkut é dessa época, ela ficava ali vendo as fotos, postando, né? As fotos do Egito, de Siló talvez, onde ela estava. Mas o que eu quero dizer é que ela ficava acomodada, parada, mas bastou o Penina entrar na vida dela, que ela tomou uma atitude. Às vezes Deus levanta peninas na sua vida, para você tomar uma decisão, para você tomar uma atitude. E foi exatamente o que aconteceu, quando Ana, ela vai ao templo, desta vez ela vai em jejum e buscar a Deus. Por quê? Porque o que Deus ia fazer na vida dela, Deus precisava neste momento de um profeta. E esse profeta teria que ser o quê? Um nazireu, que não poderia, né, nem beber, nem cortar cabelo. Teria que ser um homem limpo, puro diante de Deus. E já no ventre, já teria que ser assim. O que eu quero dizer esta manhã é que Ana chega ali, e quando ela chega e o sacerdote confronta ela fala o que estava sentindo. E o sacerdote então fala para ela: seja feito, que Deus, né, faça o teu milagre, que Deus responda a sua oração. O que eu quero dizer é que ela foi lá, e dessa vez ela estava presente. Dessa vez ela recebeu o seu milagre, porque ela estava ali, ela estava presente, e Deus fez o milagre. O que eu quero dizer nesta manhã, que você vai sair daqui hoje, gerando o seu milagre. Em nome de Jesus. Você vai sair daqui, porque o anjo está trazendo o seu milagre. Deus está abençoando sua vida nesta manhã, porque você resolveu estar aqui. Desde o momento do começo desse culto, Deus já estava aqui. Porque neste dia, o que eu quero dizer é que todo ano eles subiam. Deus estava no templo, a presença de Deus estava no templo, o sacerdote estava lá, a igreja estava lá, mas ela não recebia o milagre, porque ela ia ao templo, mas não estava lá. Estava o corpo, mas a presença dela não estava lá. Quando ela vai ao templo, aonde tem igreja, onde tem um pastor, onde tem a presença de Deus, mas ela entrou diferente, e ela saiu dali, porque ela saiu dali gerando o seu milagre. Ela saiu dali diferente, porque ela orou diferente. Ela chamou a atenção de Deus quando ela disse: Senhor, se tu deres um filho, homem, varão, a tua serva, eu o darei todos os dias da sua vida, para que venha te servir. O que você tem pedido para Deus? O que você tem pedido para Deus? É para o seu bem prazer? É para satisfazer o seu ego? É para afrontar Penina? Nenhum dos momentos aqui você vê Ana afrontando Penina. Penina sim, afrontava Ana. Mas se você ler o livro de Samuel, você vai ver que Ana em momento nenhum afrontou Penina. Ana teve um filho. Quando ela vai levar Samuel, ela vai com Eucana levar Samuel à casa de Eli. Quando ela entrega Samuel a Eli falou assim: que Deus te abençoe, que você tenha filhos
Agora é no plural. Amém? Amém. Agora é no plural. Ela queria um filho, mas agora Deus dá muito mais filhos e filhas para Ana. Porque quando você entrega generosamente, abundantemente, gratuitamente a sua vida na mão de Deus, Ele faz prosperar. Esse mesmo Deus que trata de passarinho e veste flor, Ele quer te abençoar aqui nesta manhã. Vamos ficar de pé, vamos fazer